Louvado seja Deus. Eu quero entregar aqui um texto-chave para todos nós, Mateus capítulo 6. É ao redor desse texto que tudo isso que o Senhor vai nos entregar irá girar. Mateus capítulo 6, do verso 24 ao 33. Abra comigo, por favor, quem puder. Obrigado, Jesus. Uau. Está escrito: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na sua versão pode estar escrito: não podeis servir a Deus e às riquezas, né? É o sinônimo aí, Mamon, riquezas. E o texto segue. Verso 25. Pois eu vos digo. Na Bíblia de quem está em vermelho aí? Sinaliza para mim, por favor. Letras em vermelho. Tem alguém que as letras estão em vermelho? Por favor. Da missionária Mari. Ok. Amém. Bem destacada, né? Então são palavras de Jesus, amém? Então tem um peso powerful, poderoso. Jesus disse: pois eu vos digo, obrigado, querida missionária Mari, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem. Olha só que interessante, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? É uma pergunta. Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós, pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas são os gentios que buscam. Lembrando que Jesus está falando aqui para judeus, amém? Judeus é que são filhos de Abraão, filhos de Deus. E os gentios são aqueles que não têm pai, então são bastardos. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Agora nós vamos entender esse texto aqui, o verso 33. É o que é buscar o reino e buscar a justiça de Deus. Nós temos só uma ideia parcial do que é isso. Mas hoje nós iremos obter uma ideia completa, tá bom? Entendimento, conhecimento completo. Aleluia, louvado seja Deus. Ok. Algumas coisas precisamos analisar aqui nesse texto. Mateus capítulo 6, do verso 24 ao 33. Jesus ali, após lançar essa, que não se pode servir a dois senhores, que não pode servir a Deus e as riquezas, ele vem falando sobre preocupação com a comida, com a bebida,
com as vestes, vem falando de ansiedade. E ele vem traçando um paralelo aqui, fazendo a projeção entre dois povos. Aqueles que não têm Deus e aqueles que têm Deus. E ele deixa bem claro, Jesus deixa bem claro aqui que quem se preocupa, quem fica ansioso com estas coisas são aqueles que não têm pai. Porque o pai sabe do que necessitamos. Ele sabe exatamente do que necessitamos. Aqueles que não têm pai é que devem se preocupar com estas coisas, mas aquele que tem pai deve descansar, deve confiar no pai, porque ele sabe de tudo aquilo que temos necessidade. E ele traz aqui os exemplos. Ele usa o exemplo dos pássaros, que eles não semeiam, que eles não colhem, que eles não armazenam, e o pai os alimenta. E Jesus deixa bem claro, dizer, olha, vocês são muito mais valiosos do que os pássaros. Muito mais valiosos. Parem de se preocupar. Aleluia. Aí, ele vem com outro exemplo para falar acerca das vestes. Usa ali o lírio do campo, os lírios do campo. Não é? Que tem uma roupagem, uma casca muito bela que vem por fora deles. Depois vocês dão uma pesquisada, lírio do campo. Para vocês terem uma ideia, se ainda não viram. E Deus veste eles tão bem, eles que estão aqui agora e daqui a pouco estão sendo jogados no forno, no fogo, para aquecer alguém, para fazer alguma coisa. Dirá nós, que somos filhos de Deus. Não criação, criaturas de Deus. Filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí no mesmo contexto em que ele fala de Mamon, riquezas, e de Deus, que nós não podemos servir os dois. Amém? Ou iremos amar um e desprezar o outro. Ou iremos nos dedicar a um, né, e deixar o outro de lado. Não tem como servir aos dois. Ele vem e traz uma chave poderosa. Mas buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça, vírgula, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida, vestimenta, tudo aquilo que é fundamental para viver bem. Eu vou traduzir: vida abundante. Vida abundante. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos parar de servir a dois senhores. Precisamos servir a um Senhor só. E ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas, apóstolo, eu não sirvo a dois senhores. Se andamos preocupados com estas coisas, excessivamente preocupados, amém? Se andamos ansiosos, se inclusive nos entristecemos e chegamos até a culpar Deus pela falta destas coisas, nós estamos servindo a Mamon e não ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ok? Mas hoje Mamon será destruído, amém? Hoje Mamon será expulso com força. A partir de hoje será expulso com força de sua vida, de minha vida, de nossas vidas. Vocês me permitem compartilhar alguns testemunhos pessoais, meu, da minha família? Amém. Durante anos, eu servia a Mamon achando que servia a Deus. Eu servia a riquezas. Eu corria atrás de riquezas. E mesmo estando congregando, tudo bonitinho, cheirosinho, né? Sabe o que é isso? Ignorância, falta de conhecimento. Mas hoje não, eu não sirvo Mamon. Hoje eu sirvo a Deus. Sirvo a Deus de todo o meu coração, e só a Ele eu sirvo. Amém? Pode ter certeza. Quando eu servia a Mamon, eu tinha falta de tudo. Faltava comida, me faltava bebida, me faltava vestes, me faltava alegria, me faltava... Eu não tinha vida abundante, gente. Mas hoje que eu sirvo a Deus, o papai, nossa, aleluia. Eu não tenho tudo aquilo que é promessa
que eu tenha ainda, mas eu estou no processo, aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque o Senhor Deus é o meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem mais gente entrando, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Oracha cantarácia. Olha aí, ó. Querida irmã Alexandra disse: que palavra, uau! Hoje falei com o Pai, vou descansar em Ti. Oh, aleluia, coisa linda. Louvado seja Deus. O querido missionário Deus se disse: eita glórias, o Pai já está respondendo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vocês me permitem, em alguns minutos ou horas, mostrar biblicamente como buscar o reino de Deus e a justiça de Deus. Porque buscar o reino, todos nós, eu creio, já temos ideia do que é. Agora, buscar a justiça de Deus, poucos têm um entendimento realmente do que é, e por isso não têm conseguido romper. Mas todos romperemos. Chegou o tempo da exaltação. Aleluia! Arachequedecácia. Vamos lá no princípio, né? Para entendermos tudo, precisamos ir ao princípio, não é? Não tem como a gente querer começar do fim, querer entender as coisas. Tem que ir lá no princípio, lá em Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler um pouco de Bíblia, amém? Pessoal que esteve nos seminários, aprendizes, viram o quanto de Bíblia a gente gosta. E a gente solta tudo mesmo, sem dó. Este sábado, a última mentoria, a gente bateu recorde, né? 6 horas, 33 minutos e tantos segundos de ministração. Aleluia. E nós demos poucos intervalos, né? Aleluia. E qual foi a sensação? Passou devagar ou rápido? Quem pode compartilhar aí enquanto eu abro? O tempo voou, não vi o tempo passar. Meu Deus. Pai, ele faz todas essas coisas. Coloquei na telinha já Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 29. Ok? Glória a Deus. Vamos lá, compreendeu o verso 24 de Mateus 6, 24. E não podemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ou seja, a Mamon ao mesmo tempo. Por que Jesus falou isso? Gênesis capítulo 1, verso 26 ao 29, que nós começamos a entender. Santo Deus, querida irmã Alexandra, acho que eu não tenho todo esse tempo não, amanhã cedo tem que estar de pé, vigilhão. Mas vamos lá, vamos remir o tempo em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor: e disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Verso 27. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e subjugai-a, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento. E assim foi. Aleluia, Jesus. Amém, querida missionária Tânia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus é bom. Você que profetizou aí, o apóstolo do amor. Eu lembro daquela ministração. Meu Deus. Oh, gente, que texto poderoso. E preste atenção, está em Gênesis. Gênesis significa, lembro mesmo, querida missionária, Gênesis significa princípio, começo, início.
Amém? Então aqui no começo de tudo nós vemos o seguinte: Deus, Ele criou todas as coisas. Quando nós olhamos nos versos anteriores, nós vemos que a terra era um caos. E o Senhor, ao se revelar, dizendo, sou luz, haja luz, Ele começa a organizar todas as coisas. Ele, que é a vida, começa a gerar vida, criar vida, gerar vida. Quando Ele quer gerar vida na terra, Ele fala com a terra. Animais, terrestres. Quando Ele quer gerar vida na água, Ele fala com a água, matéria-prima. Amém? Quando Ele quer gerar as árvores, Ele fala com a terra também, matéria-prima, terra. Quando a árvore ela perece, ela morre, ela volta a ser pó. Quando os animais morrem, o cavalo morre no campo, ele volta a ser pó. Quando um peixe, um animal marinho, ele morre na água, ele volta a ser água. É lindo, é matéria-prima. Mas aqui no verso 26, olha que interessante, nós precisamos entender isso. Quando Deus vai criar a humanidade, olha só, façamos um homem, tá? Esse homem, no original está Adão. Então, Deus, ele cria um homem. Ele não fala com a terra, ele não fala com a água, ele não fala com fogo, ele não fala com o vento, ele não fala com nada natural. Ele fala com alguém sobrenatural. Deus fala com ele mesmo e diz, façamos. E quando nós olhamos aqui essa palavra Deus, no original é Elohim. Deus no plural. Então estava ali Deus, amém? Estava ali o Espírito de Deus, estava ali o Verbo de Deus falando consigo mesmo, dizendo, façamos. Deus, ele não é material, Deus é espiritual. Então nós fomos criados, a humanidade foi criada do Espírito. A matéria-prima, a essência é Espírito. Espírito. Por isso que nós somos primariamente um Espírito. Glória a Deus. Deus é muito bom. E preste muita atenção, a nossa imagem, Espírito. Deus é Espírito. Conforme a nossa semelhança, capacidade. Que capacidade Deus tem? Muitas, né? Nós também temos algumas. Mas o que Deus está fazendo hoje, o que Deus estava fazendo no início, e o que Deus... Isso, querido irmão Bruno, o verbo é Jesus. Lá em João 1:1, nós vemos João dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Aleluia, bem observado, glória a Deus. Glória a Deus. Deus desde o princípio está governando, dominando. Amém? Então, semelhança de Deus é capacidade de governar, de dominar. O quê? O mesmo verso 26 explica que eles têm um domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então, a humanidade foi criada para governar a terra, debaixo do governo dos céus, ou seja, debaixo do governo de Deus. Amém? E o que Deus fez? Supriu a humanidade além da capacidade de governo, sujeitou todas as coisas debaixo do governo da humanidade, do Adão. Toda a humanidade estava dentro de Adão. Toda a humanidade estava dentro de Adão. Louvado seja Deus. No verso 28, Deus, ele abençoa.
Ou seja, ele transfere a autoridade para este Adão. E ele diz: sede frutíferos. Ou seja, vocês agora vão poder frutificar. E multiplicai-vos. Vocês vão ter a capacidade de multiplicar. E enchei a terra. Vocês recebem a incumbência de encher toda a terra. E subjugai-a. Esse subjugar é muito interessante. Significa desfrutar de tudo aquilo que a criação produz. Amém? Quem exerce domínio pode desfrutar daquilo que domina. Subjugar ou sujeitar, em algumas versões. Entende domínio. Domínio é governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra. Aqui no verso 29 e 30 nós vemos que Deus, ele abasteceu a humanidade de tudo aquilo que ela precisa. Abasteceu. Amém? Glória a Deus. E quando Deus fez isso, sabe o que ele se tornou do homem? Gênesis capítulo 2 tem toda essa explicação para chegar aqui. Capítulo 2, do verso 4 ao 8. Olha que coisa linda. O início do capítulo 2 deveria ser a continuidade do capítulo 1. Mas na organização, né? E era no original. Mas quando foi organizado em versículos, capítulos, tudo mais, houve ali uma separação, né? Mas se observarmos bem, há uma continuidade. Amém? O Senhor vem ali fazendo o 6º dia, capítulo 2 vem finalizando, né? Criando o 7º dia, descansando no 7º dia, e chega no verso 4, está escrito: estas são as gerações do céu e da terra quando foram criados. Há uma vírgula aqui. Percebam que essa é a primeira vez que essa palavra aparece. No dia em que, olha a palavra, o Senhor Deus fez a terra e os céus. Antes era só Deus. E disse Deus, e fez Deus, e criou Deus. Amém? Aqui aparece pela primeira vez a palavra Senhor Deus. Yahvé Elohim. Yahvé, original. Senhor, que fez os céus e a terra. Verso 5. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra. Mas ali subia uma neblina da terra, e regava toda a face da terra. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro da vida, ou o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste do Éden, no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. O que aconteceu? Que Deus deixou de ser apenas Deus e passou a ser o Senhor Deus. Ele criou a humanidade e deu autoridade à humanidade. A partir do momento que Deus criou algo, ele se tornou o Senhor desse algo. Deus, ele é o Senhor de toda a criação. Perdão, Deus era o Senhor de toda a criação até ter criado Adão e ter transferido a autoridade para ele. A partir do momento que Deus transferiu a sua autoridade para Adão, para a humanidade, Adão passou a ser o Senhor de toda a criação e Deus passou a ser o Senhor de Adão. Porque há um princípio espiritual, e nós vamos verificar isso mais à frente, que só tem autoridade quem está debaixo de uma autoridade. Quem não está debaixo de autoridade não tem autoridade nenhuma. Então, Adão só poderia ter e exercer sua autoridade estando debaixo da autoridade de Deus.
E não poderiam haver duas autoridades na terra. Só uma. Adão. E quem conferia essa autoridade a Adão? O próprio Deus. O Senhor Deus. Amém? Senhor é dono. Deus é o dono de toda a terra. Alguém aqui mora alugado? Acena para mim, por favor. Quem aqui mora em um local alugado? Ok. Deixa eu pegar aqui a missionária Mari. Querida missionária Mari, abra seu microfone, por favor. Vamos interagir um pouquinho aqui. Glória a Deus. Pois não, já abri. Moras alugado, então, certo? Sim, sim. Ok. Quem é o dono dessa casa? Ele mora em cima. Ele mora em cima. Ok, então não és a dona, né? Seu marido não é o dono, né? Não. Ok. Mas para o dono entrar na sua casa, ele pode entrar de qualquer forma ou ele tem que pedir sua permissão? E a permissão do seu marido? Ele tem que pedir a nossa permissão. Ah, é? Mas ele não é o dono? É. Mas como ele tem que pedir permissão? Porque eu pago a casa pra ele, não dou o direito dele entrar na minha casa sem pedir permissão. Aham. Porque você e o seu esposo são senhores dessa casa. Amém. Da mesma forma, muito obrigado. Da mesma forma, Deus é o dono de toda a terra. Aleluia. Deus, no princípio aqui, vamos focar no princípio, era o dono de toda a terra, mas o Senhor de toda a terra não era Deus, era Adão. Agora você entende aquele texto de Amós, capítulo 3, verso 7? Certamente o Senhor não fará coisa alguma aonde? Na terra, sem antes comunicar aos seus servos, os profetas. Até para agir na terra, Deus tem que ter permissão. Por quê? Porque a autoridade foi dada ao homem, Adão. Tem gente que pode achar estranho isso, né? Mas vamos ler Salmo 115, verso 16. Vamos fundamentar aqui no nome de Jesus, para não ficar somente nas palavras do apóstolo. Salmo, capítulo 115, verso 116. Nós estamos a entender? Eu estou indo muito rápido? Está confuso? Como é que estamos? Por favor. Amém. Anotem as perguntas aí que a gente vai abrir um espaço para responder, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Louvado seja Deus. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo feedback. Diz assim: o céu, até os céus, são do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. No original, aos filhos de Adão. De Adão. Os descendentes de Adão. Que lindo, né? Então os céus e os altos céus são do Senhor, mas a terra ele deu. A autoridade foi conferida. Amém? Por isso que ele é o Senhor Deus. O Senhor Deus. E o que isso tem a ver com Mateus 6,24? Apóstolo, tudo. Deus é Senhor. Ele é Pai? Aleluia. É. Mas ele é Senhor. E de onde surgiu esse outro Senhor? É o único lugar nas Escrituras em que aparece um outro Senhor além do Senhor Deus. Mamon aparece. Tá? E nós iremos já ver isso. Ageu capítulo 2, verso 8. Ageu 2, 8. Vocês estão prontos?
Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor: a prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é de quem? O ouro é de quem? É do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor, o dono de toda a terra, possui toda a prata e todo o ouro. Logo, aqueles que estão debaixo da sua autoridade possuem, sim ou não? Devem. Amém? Devem. Em nome de Jesus. Devem possuir. Mas existem o quê? Critérios. Deus precisa ser o Senhor. Deus Senhor, meu Senhor, nosso Senhor, para que possamos desfrutar daquilo que Ele é e daquilo que Ele tem. Preste atenção, a ordem é essa. Ele é e depois o que Ele tem. Não o que Ele tem, sem querer saber o que Ele é. Amém? Aleluia? Gênesis capítulo 2, verso 7. Ah, Santo Cássia. Oh, Jesus, obrigado. Meu Deus. Olha que coisa linda. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Aqui é quando Deus, ele forma, ele não cria, ele forma do pó da terra um corpo físico para o espírito que já havia sido criado nele, por meio dele, para ele. Estava dentro dele. Por isso que ele sopra dentro das narinas, nas narinas desse boneco, o espírito do homem, tá? De Adão, ok? Sopra também dentro deste espírito um outro espírito, o próprio espírito dele, o Espírito Santo. Dentro do espírito do homem vai o Espírito Santo de Deus, o espírito do próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Isso é muito sério. Isso é muito maravilhoso. O dono de toda a prata e de todo o ouro plantou um jardim. O jardim no original é pomar. E colocou esse homem que havia acabado de formar ali naquele jardim. Sabe por que Deus, o Senhor Deus fez isso? Porque é trabalho do Senhor suprir aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Suprir, prover aqueles que estão debaixo da sua autoridade. Vocês estão entendendo agora? Mateus 6:24. Pega a chave. Querida missionária de Deus falou. Aleluia, Jesus. Por isso que Deus plantou um jardim. Não foi o homem que plantou o jardim. Foi Deus que plantou um jardim para este homem. Porque Senhor é aquele que provê, traz provisão, dá provisão. Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. Senhor não é apenas aquele que provê, tem mais. Vamos ver. Em nome de Jesus. Olha o que diz. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Eis a segunda coisa que o Senhor faz. Dá propósito. Traz propósito. Grave muito bem isso, gente. É muito sério. A gente vai precisar disso mais tarde.
O Senhor é aquele que provê e também é aquele que dá propósito. Deus colocou um homem ali e deu um propósito para ele. Você vai guardar e vai cultivar aquilo que eu te dei. Aquilo que eu plantei para você. Olha que coisa linda. Vai guardar e cultivar. Vai preservar. Vai proteger. Proteger do quê? Do que ele deveria proteger? Você sabia que... Eu falo, pai. Se me permitir, eu falo. O homem, Adão, foi criado após a queda dos anjos? Aham. Ele foi criado após a queda dos anjos. Haviam anjos caídos na terra. Por isso que lá no capítulo 3, Satanás, possuindo a serpente, fala na boca da serpente com a mulher. E havia acontecido a queda de Lúcifer e seus adeptos. O homem, ele deveria proteger a terra. Grave muito bem isso. Propósito de Deus. Cultivar a terra. Ou seja, governá-la, administrá-la, cultivar, administrar, guardar, proteger. Achequedecácia. Amém? E o verso continua, verso 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Certamente morrerás. Terceira coisa que o Senhor deve fazer: proteger. Prover, dar propósito e proteger. Deus deu uma ordem a Adão, não para privá-lo, mas para protegê-lo. Quando disse, olha que coisa interessante. E aqui está uma revelação muito forte. Vocês estão prontos para receber? Deus criou o homem, lá em Gênesis 1, 26 e 27. Deus abençoou o homem, lá em Gênesis 1, 28. O homem e toda a sua descendência, porque toda a descendência do homem estava dentro dele, está dentro dele. Amém? Até hoje. Está dentro do homem. Aleluia. Lá em Gênesis 2:7, Deus forma um corpo físico, tá? Terreno, para este homem. Ok. Então, este homem, que é um ser espiritual, passa a habitar dentro de um corpo natural, e por isso é uma alma. Amém? Uma alma vivente. Ok. Deus, então, lá no verso 8, planta um jardim para este homem. Ok. Lá no verso 15 do mesmo capítulo, capítulo 2, ele coloca o homem dentro desse jardim e dá trabalho para ele. Propósito: guardar e cultivar. Administrar. Ok. Mas do verso 16 e 17, Deus manda o homem comer. Nós olhamos e pensamos, Deus falou para não comer. Não, antes dele falar não comer, dele mandar não comer, ele mandou comer. Olha só. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente. Coma. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Amém? Olha que coisa linda. Então a ordem era, olha, de tudo isso você deve usufruir, menos daquilo. Aquilo não cabe a você, aquilo cabe a mim. Você vai precisar confiar em mim. É igual lá na criação do espírito do homem. Deus cria o espírito do homem no sexto dia, né? E no sétimo dia, o que Deus cria? O sétimo. E descansa.
Então, antes do homem trabalhar, ele tem que descansar. Ei, nós fomos criados para descansar e depois trabalhar. Não trabalhar até morrer e depois descansar. Quer saber se você está debaixo de bênção ou maldição? Você está descansando para depois trabalhar? Ou você está trabalhando para depois descansar? Dá para identificar. Amém ou não amém? Você está preocupado com aquilo que você pode comer ou com aquilo que você não pode comer? Em outras palavras, com aquilo que você pode, daquilo que você pode usufruir ou daquilo que você não pode usufruir? Onde é que está o teu foco? Arache cantarás lamanaias. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Prova poderosa de que Adão era senhor de toda a terra. Gênesis capítulo 2, verso 19. Depois vamos pular para o verso 23. Olha o que diz. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar, e os levou até Adão para ver como ele lhe chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente, este era o seu nome. Quem pode dar nome? É quem criou, né? Quem pode dar nome? É aquele que tem autoridade. Então Deus, ele forma, já tinha criado lá no capítulo 1 de Gênesis, todos os animais, aves e tudo mais. E aqui no capítulo 2, verso 19, ele forma, faz brotar da terra e leva até Adão. Por quê? Porque Deus não podia dar nome a eles. Porque Deus não era o Senhor, ele é o dono. O Senhor é Adão. Então quem estava habilitado e tinha toda a autoridade para dar nomes? Adão. E como Adão chamou, assim Deus confirmou. Amém? Agora vamos lá para o verso 23. Deus forma um corpo físico para a mulher. No verso 21, 22. E o verso 23, ele havia acabado de levar a mulher recém-feita, né, o corpo físico dela, do osso da costela dele, para ele. E ele fala algo muito maravilhoso. Olha só. E Adão disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Ei, quem deu o nome para a mulher? Foi o homem. Porque o homem é a autoridade. Adão é a autoridade. Aleluia. Glória a Deus. E quando nasceram as filhas e depois os filhos, os dois começaram a dar nome. A dar os nomes. Por quê? Porque eles eram os senhores de toda a criação. Até chegar em Gênesis capítulo 3. Não é? Verso 6. O que acontece? Satanás tira o foco da mulher, que tira o foco do homem, daquilo que eles deveriam desfrutar, e põe o foco naquilo que eles não deveriam desfrutar. Deus, ele estabeleceu aquela ordenança para proteger o homem. Quanto o homem e a sua família estivessem confiando em Deus, grave essa palavra, confiando em Deus, debaixo da obediência à palavra de Deus, eles continuariam usufruindo de tudo que Deus é e tem. Amém? Mas olha o que aconteceu. Verso 6. A serpente foi, falou no ouvido da mulher. Verso 6. E quando a mulher viu, olha só, o foco dela voltou-se para a árvore do conhecimento do bem e do mal.
e viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela, a mulher, tomou do seu fruto e o comeu e deu também a seu marido e ele o comeu com ela. E a história você conhece. O que aconteceu? Rebelaram-se contra Deus. Foram após o caminho de Satanás, o caminho de rebelião. Pecaram contra Deus. O salário do pecado é a morte. Amém? Mas está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no momento da queda, Adão e sua família deixaram de ser senhores da terra. A terra ganhou um outro senhor. Não é Deus. O nome desse senhor, Satanás, o qual a palavra de Deus chama de o príncipe deste mundo. Agora você entende por que lá em Mateus 6:24 é chamado Mamon de Senhor. Amém? Eu quero te convidar a vir em Mateus capítulo 4. Vou te mostrar algo que prova isso que eu estou a afirmar no nome de Jesus. Mateus 4. Lá na tentação, no deserto. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver o verso aqui. Mateus, aleluia, capítulo 4. Deixa eu ver se Lucas 4 tá bem melhor. Só um instantinho. Ou, melhor ainda, Lucas 4. Está bem melhor o texto, está bem mais claro. Lucas capítulo 4, verso 5 até o verso 6. Verso 5, verso 6. Olha que interessante. E o diabo levando quem? A Jesus. A um monte alto. Mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Lá no verso 4 fala das riquezas também, ó. Deixa eu ler aqui o verso no capítulo 4 de Mateus. Verso 8. Novamente o diabo levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Olha só que interessante. A sua glória. Verso 6 de Lucas 4. E disse-lhe o diabo, olha o que o diabo disse para Jesus. Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e o dou a quem eu quero. Uau, meu Deus. Satanás mostrou os reinos, as riquezas de todo o mundo. Não foi do céu, foi do mundo, da terra. E fez uma proposta a Jesus, que se prostrado ele adorasse ele, daria tudo aquilo, porque foi entregue a ele. E quem entregou a Satanás? O próprio Adão lá no início. A autoridade de toda a terra. Então tudo que havia na terra passou a ser de Satanás, o príncipe deste mundo. Agora você entende o que João quis dizer lá na primeira carta a João, que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no poder do maligno. Misericórdia? Por isso que a palavra de Deus chama as riquezas de Mamon. Mamon é uma entidade maligna, maldita. Ok? É uma entidade
Ou seja, não é um único espírito. São vários espíritos que atuam na área das finanças, riquezas. Certo? Há quem diga, eu falo, que Mamon é até um trono. Tá? Um trono. Eu creio. Eu creio nisso. Que é um trono. Tá? Que está nas regiões celestiais influenciando a Terra, as pessoas da Terra. Já aconteceu com você? Você está sem dinheirinho? Ou com pouco dinheirinho? Mas sentiu um desejo imenso de gastar, que só o sangue de Jesus tem poder? E não sossegava enquanto não gastava aquilo que tinha ou aquilo que não tinha, né? Enquanto não fazia uma dívida. Influência do trono, Mamon. Terrível. Não conseguir cumprir com os princípios da palavra de Deus no quesito financeiro. Aquela vozinha na mente, aquele soprinho, não faz isso não, vai faltar. Faz isso não, pastor ladrão, pastor não precisa disso não. Olha o pastor aí. Mamon. Mamon. Meu Deus do céu. Que é um dos braços usados por Satanás. Gente, o Império das Trevas é bem organizado, gente. Como o próprio Senhor disse, é um reino, tá? De trevas, é um reino. E é bem organizado. Satanás era o quê? Era um querubim ungido no céu, e ele estava em contato direto com Deus, certo? Então ele conhece toda a estrutura de governo dos céus. Então o que ele fez? Quando foi lançado de cima a baixo, fez uma cópia pirata, né? Ctrl+C, Ctrl+V, de trevas, certo? E passou a dominar a Terra. Usurpou o lugar do homem, da humanidade. Aleluia! Glória a Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 4, do verso 3 ao 4. Estou só fundamentando. Já vou entrar já no doce. Aleluia, Jesus. Se não entendermos isso, não poderemos entender todo o resto. Glória a Jesus. Vamos ler. Diz a palavra do Senhor. E no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Santo Deus, o pessoal vai começar a sair, querido missionário de Deus. Até às 3 da manhã vai terminar, meu Deus. Verso 4. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Olha que coisa interessante. Pela primeira vez nas Escrituras aparece a palavra oferta e a palavra primícia. É a primeira vez. E não é em Êxodo, não é em Levíticos, não é na lei. É no princípio. Eu já quero liberar isso. Primícia, oferta, não é lei, é princípio. Percebam algo aqui. Logo após a queda, capítulo 3, caíram. A humanidade caiu. Capítulo 4, é gerado homens, descendentes, filhos de Adão e da sua esposa, que veio a ser chamada Eva, né? Porque Adão mudou o nome da sua mulher. O Senhor pode mudar o nome. Ok? Ele já tinha caído? Já tinha caído, mas ele ainda era autoridade sobre a sua esposa. Tá? Lá no verso
No verso 16 do capítulo 3, nós vemos claramente que o governo da mulher foi dado ao homem. Quando ele diz: o teu desejo será para o teu marido e ele governará sobre ti. Ok? Aí quando chega no verso 20, Adão troca o nome da sua mulher de mulher para Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Ou seja, de todos os seres humanos, tá? Não é de animais, não. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então nós podemos observar aqui no capítulo 4, do verso 3 ao 4, que os princípios espirituais continuaram de vento em popa, mesmo após a queda. Princípios são princípios. É isso que eu quero trazer a partir desse texto. Amém? Estes princípios são espirituais e não naturais. Nós vemos aqui os dois filhos de Adão, Caim, o mais velho, e Abel, o mais novo, girando princípios, primícias e ofertas ao Senhor. E se nós continuarmos lendo, nós veremos que Deus, ele recebia estas ofertas. Tanto que recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim. Já, daqui a pouquinho nós iremos ver o porquê. Amém? Glória a Deus. Então Deus recebia. E o que Deus fazia quando recebia? Liberava fogo. Aleluia. E fogo é o quê? Fogo é unção. Bênçãos. Aleluia. Eu estou todo arrepiado. Glória a Deus. Olha aqui, ó. Querida irmã Mari Barbosa. Isso. Aleluia. Oferta não é lei. Não é uma ordenança, como a maioria prega, e sim um princípio. Isso. Forte demais. Aleluia. E eu vou dizer já. Sabe por que teve que se tornar ordenança? Por causa da dureza do coração dos homens. Nunca foi vontade de Deus que isso fosse uma ordem. A vontade de Deus é que fosse princípio. O princípio é cumprido. Tem alguém aí que sobe em cima de um prédio e se joga todos os dias? Não, porque existe um princípio espiritual, né, que influencia no mundo natural, que é um princípio da gravidade. Se você quebra esse princípio, o princípio te quebra, você morre, você se estrupica. Né? Não existe uma placa dizendo: eu ordeno que você não suba em cima de um prédio e se lance de cima a baixo. Não, simplesmente você não faz porque entende que se fizer, vai ter uma reação. Então a vontade de Deus nunca foi que se tornasse uma ordenança. Tornou-se uma ordenança, uma lei, por quê? Por causa da dureza do coração do povo. Isso era na lei, amém? A gente está na lei ou está na graça? Estamos na lei da carne ou na lei do Espírito? Aleluia! Vamos desenrolando o manto. Gênesis 11, do verso 1 ao 4. Meu Deus. Eu vou abrir um espaço aqui, gente, para perguntas, tá bom? Bem rapidinho. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Glória ao teu nome. Glória a Jesus, glória a Jesus. Diz a palavra do Senhor, verso 1. E toda a terra, meu Deus. Obrigado, Senhor, por me lembrar. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar. E eles habitaram ali. E eles disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aleluia! Meu Deus! Uau! Princípios são espirituais. Já entendemos isso. Glória a Deus. Por serem espirituais, usufrui dele quem entende. Porque você só
desfruta daquilo que você entende, amém? Se você não entende, não tem como desfrutar, mas se você entende, tem como você desfrutar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que Deus teve que dar a ordenança para o homem lá. Ó, coma do fruto de todas as árvores. Eu te ordeno, coma. A partir do momento que ele ouviu aquilo, ele teve um entendimento e falou, agora eu vou usufruir de tudo. Se Deus não tivesse dado aquela ordenança a ele, ele não ia usufruir. Nós usufruímos daquilo que entendemos. Ok? Daquilo que temos entendimento. E preste atenção, lá em Gênesis capítulo 4, que nós lemos, nós vimos ali os filhos de Adão, Caim e Abel, levantando um altar ao Senhor e ofertando, primiciando, sacrificando ao Senhor Deus, dono de toda a terra, né? O Criador dos céus e da terra, dono de toda a terra. Então, nós vemos ali eles, mesmo depois da queda, mesmo caídos, cumprindo o princípio. Ok? Aqui em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 4, nós vemos os filhos de de Caim. Sim, Senhor, é verdade. Obrigado, Espírito Santo. Os filhos de Cão, sim, os filhos de Cão também. Já havia tido o dilúvio, né? Os descendentes de Cão, construindo uma torre. Percebam que eles usam a mesma fala, ó, façamos tijolos e queimemos-los para construir, edificarem uma torre que alcançassem ao céu. E muitos imaginam, já falei isso em uma live do buraco, que essa torre ela alcançava, né, até o céu, que Deus teve que confundir as línguas ali, porque senão eles iam alcançar o céu. Não, isso é impossível. Tá? Historiadores, arqueólogos já conseguiram identificar, através de resquícios, né, que não tinha nem 7 degraus. Eram 7 degraus a torre. Não era a altura, era a finalidade. Eles estavam construindo um altar ali, abrindo um portal espiritual para acessos de demônios, de espíritos malignos naquele lugar, para as trevas. Eles estavam ali sacrificando ao inimigo. Tá entendendo? Era um altar para o inimigo. Eles estavam utilizando dos princípios espirituais para as trevas. Deixa eu te falar, eu vou começar a falar. Os filhos das trevas têm muito mais entendimento do que nós. Lucas 16:8. A palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus disse. Vou abrir aqui para falar certinho o que Jesus disse. Meu Deus. Lucas 16. Olha aí, o Espírito Santo testificando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Lindo e cheiroso. Nós chamamos. Olha, e o Senhor elogiou um mordomo injusto. Jesus havia acabado de usar uma analogia para trazer um entendimento espiritual. Porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. Jesus utiliza uma analogia e faz elogio a alguém perverso. Diz que ele é mais sábio do que os filhos da luz. E de fato isso é verdade. Os filhos das trevas têm sido muito mais sábios. Eles leem a Bíblia, sabiam disso? Eles não observam Jesus, mas eles observam o princípio. Todos os princípios. E eles cumprem. Já nós vamos mencionar alguns. Eles cumprem e cumprem com força. Se apropriam. Tá? Eu vou falar, meu pai. Tem gente que se escandaliza em ver 12 pedras juntinhas, com 5 elementos derramados ou deitados em cima deles,
né? Água, suco da vide, sal, óleo ungido ou azeite consagrado e trigo. Tem gente que se escandaliza e diz: isso é bruxaria, isso é macumba, isso não é de Deus. Se escandaliza quando vê um altar ao Senhor erguido. Mas não se escandaliza quando o prefeito, o governador, quando os governantes da cidade constroem arranha-céus, obeliscos, né? Torres altas na cidade, em lugares estratégicos. Não se escandaliza. Nem conhece, desconhece. Enquanto os filhos de Deus estão se escandalizando com coisas bíblicas, que eles deveriam estar fazendo, os filhos das trevas estão construindo seus altares para as trevas, estão dominando cidades, estados, países, nações. Sangue de Jesus tem poder. Os filhos das trevas têm sido muito mais sábios do que os filhos da luz. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Aleluia. Mari Barbosa, são mais prudentes que os filhos da luz. Eles são bem vigorosos quanto aos rituais. São mesmo. Eles sabem o efeito que isso causa. Querida irmã Alexandra, verdade. Querida missionária Deus, nunca entendi sobre altar. Nunca vi um ensino sobre isso. Eu posso trazer em um momento assim que o Senhor alinhar. Eu sei que estava querendo que eu falasse isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se me permite, Senhor. Amém. Vou mostrar aqui. Deixa eu tirar da frente aqui. 12 pedrinhas pequeninas, amém? E na igreja tem mais 12. No meu quarto tem mais 12, como aqui era a igreja antes, na área tem mais 12, na casa dos meus pais tem mais 12. E nós temos alguns altares erguidos ao Senhor pela casa. Amém? Então, posso trazer, quando o Senhor permitir, um entendimento. Estamos ligados no mundo espiritual. É verdade, querida missionária. Glória a Deus. Missionária Mari, eu já pensei em fazer um para o Senhor na minha casa. Eu pensei em fazer dentro do meu quarto. Faça, é manto, tá? Vamos orar. Aleluia. Então, é isso, gente. Um altar para Deus. Não que a gente sacrifique alguma coisa aqui em cima. Está repreendido. Não é que dobra o joelho aqui e fique... né? Não. É um altar, é um portão espiritual. A gente vai ver já. Senhor, eu vou falar. Me lembra, Pai. A gente vai ver que onde foi que surgiu, tá? Quem foi o primeiro a fazer? Amém? E abre-se um portão espiritual para Deus, para anjos do Senhor. O profeta Hermes está ligado aí no manto, já liberou. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vou ler mais alguns comentários e vou prosseguir, amém? Na verdade, quem tem perguntas rápidas, diretas, manda, por favor, para mim respondendo, para darmos continuidade. Aí eu vou falar sobre o reino de Deus e justiça, amém? Agora que estamos fundamentados. Tem muito poder de pedras preciosas, chás e ervas. Sim, tem. Porém, não cabe a nós utilizar essas coisas. Aleluia. Isso são conhecimentos ocultos que vieram lá em Gênesis capítulo 6. Anjos caídos que estavam na terra compartilharam com a humanidade segredos milenares que não convinham a eles saber. Lembra o conhecimento do bem e do mal? Exatamente. Ok? Exatamente. Missionário Deus se diz que tem que fazer certinho o altar. Amém, querida missionária Mari. A gente vai trazer um ensino e vamos ensinar na prática, tá? Vão colocando as perguntas, gente, por favor. Eu fiz, não com pedras, mas separei um cantinho no meu quarto e consagrei para oração. Abriu-se um portão também, viu, querida Mari? Abriu sim. Tá?
Aqui onde eu estou sentado tem um portão aberto. Por isso que desce muita revelação aqui, enquanto eu estou aqui. Lá na igreja também, entendeu? Onde você frequenta muito tempo, orando, adorando, se dedicando ao Senhor, ali abre-se um portão. O ambiente, ele fica propício ali para a manifestação da graça e da glória de Deus. Eu já vi um montinho de pedras, mas eu quero fazer amém. Amém. Ninguém tem perguntas? Vai dizer que está bem explicadinho, gente. Estou começando a acreditar. Então, toda vez ninguém pergunta nada. Amém. Então, vamos lá. Glória a Deus. Dou-lhe uma.